Bem-vindos ao podcast Tocha Acesa, onde nós iremos contar um pouquinho sobre a história das Olimpíadas e das Paralimpíadas, desde as suas origens na Grécia Antiga até o impacto global que tem nos dias de hoje. Vamos descobrir como esses eventos evoluíram e como continuaram a unir o mundo através do esporte. Vamos começar falando então sobre a origem das Olimpíadas. As Olimpíadas têm uma história rica e antiga, que remonta a 776 anos antes de Cristo na Grécia Antiga. Esses primeiros jogos eram realizados em Olímpia, em homenagem a Zeus, e reuniam atletas de diversas cidades e estados gregas. Durante quase 12 séculos, os Jogos Olímpicos foram um evento central da vida dos gregos, até serem abolidos pelo imperador romano Teodósio I em 393 d.C. Os jogos ficaram suspensos até o final do século XIX, quando o barão Pierre de Coubertin reviveu os Jogos Olímpicos e em 1896 a primeira edição moderna dos Jogos foi realizada em Atenas, marcando assim o início de uma nova era para o esporte mundial. Com isso, então, tivemos a evolução dos Jogos Olímpicos. Desde 1896, os Jogos Olímpicos cresceram exponencialmente. A primeira edição contou com apenas 14 países e 241 atletas, competindo em 43 eventos. Em comparação, nos Jogos de Tóquio 2020, mais de 200 nações e cerca de 11 mil atletas competiram em 339 eventos. Isso se deve à inclusão dos novos esportes e à participação de atletas de todas as partes do mundo. Os Jogos Olímpicos se tornaram um palco onde a diversidade cultural e a excelência atlética são celebradas. Mas como o assunto do podcast não é apenas as Olimpíadas, e sim as Paralimpíadas também, vamos falar um pouquinho sobre a origem e a evolução das Paralimpíadas. As Paralimpíadas tiveram suas raízes em 1948, quando Sir Ludwig Guttmann organizou uma competição esportiva para veteranos da Guerra Britânica com lesões na medula espinhal. Esses primeiros jogos foram realizados em Stoke Mandeville, Inglaterra, e foram o embrião do movimento paralímpico. Porém, a primeira edição oficial das Paralimpíadas aconteceu em Roma, em 1960, e desde então esses jogos têm ocorrido regularmente em paralelo aos Jogos Olímpicos. A evolução das Paralimpíadas tem sido marcada pela crescente inclusão e reconhecimento de atletas com deficiência, promovendo a diversidade e igualdade no esporte. Falando em promover diversidade e igualdade no esporte, vamos para o próximo tópico, que é o impacto nas relações internacionais. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos têm um impacto significativo nas relações internacionais. Desde os Jogos na Guerra Fria até a mais recente Marcha Conjunta das Coreias em 2018, o esporte tem servido como uma ferramenta poderosa para a diplomacia e a construção de pontes entre nações. Além disso, os Jogos promovem a paz e a compreensão mútua, criando um ambiente onde as nações podem interagir e colaborar, apesar das diferenças políticas e culturais. Os Jogos são muito mais do que competições esportivas, eles são a celebração da humanidade, através do esporte, é claro. As diferenças culturais são deixadas de lado e a diversidade é celebrada neles. Podemos ver isso através da cerimônia de abertura e de encerramento. Além disso, a inclusão de atletas com deficiência nas Paralimpíadas tem aumentado a conscientização sobre a diversidade e a capacidade humana. Saindo então dessa visão global das Olimpíadas, vamos focar um pouquinho no Brasil e na sua história nas Olimpíadas e também nas Paralimpíadas. A primeira vez do Brasil nos Jogos Olímpicos ocorreu em 1920, em Antuérpia, Bélgica. A partir daí participou de cada edição, com exceção dos Jogos de 1928 em Amsterdã, na Holanda. A crise econômica que o país atravessava impediu que houvesse recursos suficientes para enviar uma delegação. O Brasil também participou dos Jogos Olímpicos de Inverno, estreando em 1992, em Albertville, na França. A participação do Brasil em Jogos Olímpicos totalizam 30 em sua história, com 154 medalhas em 18 esportes. É o país mais bem-sucedido da América do Sul nos Jogos. Suas melhores participações foram dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, com 19 medalhas, sendo 7 delas de ouro. E na edição seguinte, 2020, em Tóquio, igualando o número de ouro, superando o total de medalhas com 21 medalhas. Agora vamos falar então do Brasil nas Paralimpíadas. A primeira vez do Brasil nos Jogos Paralímpicos foi na edição de 1972,
em Heidelberg, na Alemanha. Nessa edição, o Brasil enviou atletas para competir em atletismo, tiro com arco, natação e basquetebol em cadeira de rodas. A partir daí, então, o Brasil participou de todos os Jogos Paralímpicos de Verão. O Comitê Paralímpico Brasileiro só foi criado depois dos Jogos Olímpicos em 1992. Antes disso, os atletas paralímpicos brasileiros iam para os Jogos sob a responsabilidade dos clubes que eles defendiam. Já nos Jogos Paralímpicos de Inverno, o Brasil estreou na edição de 2014, que foram realizados na cidade de Sochi, na Rússia, enviando apenas 2 atletas. Isso fez o Brasil segundo país tropical que já competiu em alguma edição de Jogos Paralímpicos de Inverno. Agora vamos falar um pouquinho sobre os maiores medalhistas das Olimpíadas. O topo da lista é ocupado por Robert Scheider, 15 vezes campeão mundial e bicampeão olímpico. Seu desempenho em diferentes edições do evento resultou a conquista de 2 medalhas de ouro em Atlanta e em Atenas, 2 de prata em Sydney e em Pequim e 1 de bronze em Londres. O velejador de 51 anos é o brasileiro com mais participações em Jogos Olímpicos, totalizando 7 contribuições. O esporte de vela também é a especialidade de Torben Gael. Paulista, nascido em 1974, Gael conquistou 2 medalhas de ouro, Atlanta, Atenas, 1 medalha de prata em Los Angeles e 2 de bronze em Seul e Sydney. Seguindo a lista, então, temos Serginho, apelidado de Escadinha. É o voleibolista brasileiro mais condecorado em Jogos Olímpicos. Ele possui 2 medalhas de ouro, uma em Atenas e outra no Rio de Janeiro, além de 2 medalhas de prata, uma em Pequim e outra em Londres. Sua trajetória também é marcada pelo pódio em ligas mundiais de sua categoria, além de torneios internacionais de voleibol. Em quarto lugar, temos o canoísta Isaquias Queiroz. É o recém-medalhista brasileiro de sua categoria. Sua trajetória é marcada pela conquista de 1 medalha de ouro em Tóquio, 2 de prata no Rio de Janeiro e 1 de bronze também no Rio de Janeiro. Atualmente, Isaquias Queiroz está participando das disputas de canoagem nos Jogos Olímpicos de Paris, podendo ascender no ranking. E para fechar o nosso quinto lugar, Gustavo Borges. Se tratando de natação, Gustavo Borges é o grande destaque. O atleta possui medalhas de prata em Barcelona e Atlanta, 2 de bronze em Atlanta e Sydney. Nas modalidades femininas, temos um destaque muito grande que seria a Rebeca Andrade. Atualmente, ela pode encerrar as Olimpíadas de Paris como a maior atleta brasileira de todos os tempos, com 3 medalhas conquistadas. Rebeca precisa de mais 2 para se igualar à maior medalhista olímpica do Brasil em toda a história. Já que estamos falando de medalha, que tal falarmos um pouco também sobre as modalidades das Olimpíadas? Nessa edição das Olimpíadas Paris 2024, contamos com 45 modalidades, sendo elas atletismo, badminton, basquete 3x3, boxe, breaking, canoagem de velocidade, canoagem slalom, ciclismo BMX freestyle, ciclismo BMX racing, ciclismo de estrada, ciclismo de pista, ciclismo mountain bike, escalada, esgrima, futebol, ginástica artística, ginástica de trampolim, ginástica rítmica, golfe, handebol, hipismo, hóquei sobre grama, judô, levantamento de peso, luta, maratona aquática, nado artístico, natação, pentatlo moderno, polo aquático, remo, rugby sevens, saltos ornamentais, skate, surf, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, tiro esportivo, triatlo, vela, vôlei e vôlei de praia. Já nas Paralimpíadas, contamos com apenas 22 esportes, sendo eles atletismo, badminton, basquete em cadeira de rodas, bocha, canoagem, ciclismo, esgrima em cadeira de rodas, futebol de 5, goalball, hipismo, judô, levantamento de peso, natação, remo, rugby em cadeira de rodas, taekwondo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, tiro com arco, triatlo e voleibol sentado. Bom, sabemos que o Comitê Olímpico zela muito pela imagem das Olimpíadas e das Paralimpíadas.
Com isso, agora vamos comentar um pouquinho então sobre o principal símbolo das Olimpíadas, os 5 aros interligados. O estandarte possui cores diferentes, cada um dos aros representando um continente. Azul, a Europa; amarelo, a Ásia; preto, a África; verde, a Oceania e vermelho, as Américas. Os anéis se entrelaçam para mostrar a união das nações, além de dar voz a valores como universalismo e humanismo. Além dos aros, também temos a tocha olímpica, que é uma imagem que representa demais as Olimpíadas. A chama olímpica ou tocha olímpica é um dos símbolos dos Jogos Olímpicos e evoca a lenda de Prometeu, que teria roubado o fogo da forja de Hefesto para entregar aos mortais. Durante a celebração dos Jogos Olímpicos antigos, em Olímpia, mantinha-se aceso um fogo que ardia enquanto durassem as competições. Essa tradição foi reintroduzida em Jogos Olímpicos de Verão de 1928. Poucos meses antes de cada realização dos Jogos Olímpicos, a chama é ateada em Olímpia, em frente às ruínas do Templo de Hera, numa cerimônia que pretende recriar o método usado na antiguidade e que se destinava a garantir a pureza da chama. Em seguida, a chama é transferida para uma urna e é levada até o local do antigo estádio. Aí a chama é usada para acender a tocha olímpica, transportada pelo atleta que fará o primeiro percurso da estafeta que conduzirá a chama ao longo do percurso até o estádio onde se realizará os jogos. Com este assunto da tocha, puxamos então o próximo tópico, que seria a importância do Comitê Olímpico. O Comitê Olímpico Internacional é financiado através de publicidade e comercialização de artigos comemorativos dos Jogos e através da venda dos direitos de transmissão dos eventos olímpicos. Atualmente, o objetivo do Comitê Olímpico Internacional é administrar e legislar sobre os Jogos. Também servir como entidade legal que detém os direitos de autor, marcas registradas e outras propriedades relacionadas com os Jogos Olímpicos. Por exemplo, a bandeira olímpica, o lema olímpico, o hino olímpico pertencem e são administrados pelo comitê. Absolutamente tudo relacionado às Olimpíadas e Paralimpíadas são diretamente coordenadas pelo Comitê Olímpico. Como, por exemplo, as cidades que desejam ser sedes dos Jogos Olímpicos de Verão ou de Inverno devem entregar uma proposta à candidatura para o Comitê Olímpico Nacional, que podem autorizar ou não a candidatura. Além disso, o comitê tem a missão de incentivar e apoiar a promoção ética e da boa governança no esporte, bem como a educação da juventude por meio do esporte, além de dedicar os seus esforços para garantir que no esporte prevaleça o espírito de fair play e a violência seja proibida, assegurar a celebração regular dos jogos, cooperar com organizações e autoridades competentes, públicas ou privadas, que se esforcem para colocar o esporte a serviço da humanidade e assim promover a paz. Agir contra qualquer forma de discriminação que afete o movimento olímpico. Assim como já mencionado antes, o Comitê Olímpico zela muito pela imagem das Olimpíadas. Continuando nesse assunto de imagem das Olimpíadas, temos também os mascotes dos Jogos Olímpicos. Os mascotes olímpicos são uma jogada de marketing, principalmente para entreter as crianças e envolver elas nesse mundo dos esportes. A primeira mascote dos Jogos Olímpicos de Verão nasceu em 1972, em Munique. Desde então, essas criaturas viraram um dos principais símbolos da competição, às vezes amadas e outras nem tanto. Inspiradas em animais, seres da natureza ou até objetos, os mascotes ajudam a refletir a cultura do país sede e a receber calorosamente os atletas e turistas. Alguns exemplos de mascotes são a Misha, de Moscou, de 1980, o Sid, Ollie e a Millie, de Sydney, de 2000, Easy, de Atlanta, de 1996, e Vinícius, do Rio de Janeiro, de 2016, edição brasileira com nomes brasileiros. Agora, para finalizar o nosso podcast, vamos trazer algumas curiosidades para vocês. Curiosidade número 1. As mulheres só foram autorizadas a competir nos Jogos Olímpicos a partir de 1900.
De 1924 a 1992, os Jogos Inverno e Verão aconteciam no mesmo ano, mas agora eles acontecem em ciclos separados, alternando a cada 2 anos. Apenas 4 atletas ganharam medalhas nos Jogos Olímpicos de Verão e Inverno, e apenas um deles, Christina Rottenberger-Ludinger, ganhou medalha no mesmo ano. Durante os Jogos em Londres, 2012, a Vila Olímpica solicitou aproximadamente 165 mil toalhas para o período de apenas 2 semanas. As línguas oficiais dos Jogos são inglês e francês, complementado pela língua oficial do país sede. De 1912 a 1948, pintores, escultores, arquitetos, escritores e músicos competiam por medalhas em suas respectivas áreas participando dos Jogos Olímpicos. A tocha olímpica, símbolo das Olimpíadas, já visitou o espaço várias vezes. Apenas em 2012 aconteceram os primeiros Jogos Olímpicos em que todos os países enviaram atletas mulheres. Os seguintes esportes não fazem mais parte dos Jogos Olímpicos: nado sincronizado individual, cabo de guerra, corda de escalada, balão de ar quente, duelo de pistola, bicicleta tandem, natação com obstáculos, mergulho à distância e, felizmente, o esporte tiro ao pombo vivo também foi retirado das Olimpíadas. As 6 cores, azul, amarelo, preto, verde e vermelho, e o branco do fundo, foram escolhidas porque a bandeira de cada nação contém pelo menos uma dessas cores. Os Jogos Olímpicos já foram sediados por 23 países diferentes. Os Jogos de 2016, no Rio de Janeiro, foram os primeiros Jogos Olímpicos da América Latina. Durante os 17 dias dos Jogos Olímpicos de 2016, 10.500 atletas de 205 países competiram em 42 modalidades. Londres sediou em 1908 a Olimpíada mais longa da história. Os Jogos aconteceram entre 27 de abril e 31 de outubro. Em 1920, foi hasteada a bandeira olímpica pela primeira vez na cidade de Antuérpia, na Bélgica. Maria Lenk foi a primeira mulher brasileira a competir em uma Olimpíada, no ano de 1932, na cidade estadunidense de Los Angeles. A primeira vez que o evento foi transmitido via satélite pela televisão foi nos Jogos de Roma, em 1960. Na ocasião, mais de 200 milhões de pessoas assistiram às competições em 18 países europeus. O nadador dos Estados Unidos, Michael Phelps, é o atleta que conquistou mais medalhas olímpicas da história, 28 medalhas no total. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast Tocha Acesa. Nós agradecemos a todos que ouviram e aproveitaram todas essas curiosidades e informações sobre as Olimpíadas e Paralimpíadas. Gostaria de agradecer também a minha colega Sara Cristina dos Santos, que foi quem disponibilizou o roteiro para que esse podcast pudesse acontecer. As fontes usadas nesse trabalho foram Wikipédia, Brasil Escola, o site Terra, o site Impulsiona.org.br, o site O Antagonista, o site Mundo Educação, Olympics.com. Obrigado a todos por nos acompanhar nessa viagem das histórias olímpicas e paralímpicas. Esperamos que você tenha gostado e aprendido algo novo com todos esses tópicos que foram abordados aqui no podcast. Além de entender como todos esses eventos têm moldado o mundo e promovido a união global através do esporte. Ter entendido também a importância das Olimpíadas e como elas funcionam um pouco mais de pertinho. O podcast Tocha Acesa se despede. Até a próxima edição!